tem a apresentação das crianças, tem o louvor provavelmente vai estar aí com 3 músicas, porque eles vão estar com uma estrutura de som montada, então eles querem usar isso, né, Tony? Tony quer rasgar aquela guitarra ali, né? Lá na quadra, então é o momento que eles têm para extravasar, porque aqui dentro já é tão contida a coisa, a gente bota o baterista atrás daquele aquário ali, lá ele vai extravasar. Obrigado, Vitor. Então a gente pede isso, porque 9h40 mais ou menos, a gente já vai estar encerrando para a gente ir para a quadra, e aí nós vamos ter momento de louvor, a apresentação das crianças e também vamos ter uma palavra, tá bom? Deu certo, Davi? Não deu? Não é só você entrar com o seu WhatsApp. Oi? O Wi-Fi não conecta? Eu queria mostrar para vocês o layout da Bíblia, né, que a gente autorizou fazer. Vamos lá, o Vitor vai resolver isso aí. Então é isso, né? 1 João, capítulo 5, versos de 6 a 12. 1 João, capítulo 5, versos de 6 a 12. A palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, né? Não diz de sangue, eu estou acrescentando. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor que nós tivemos, e foi capaz até de mexer aqui com o coração da nossa irmã, e nós ficamos gratos por isso, porque o Senhor tem nos dado um espírito de comunhão, um espírito de unidade, um espírito de leveza, de liberdade, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que diante dessa palavra, que nós não temos condições humanas de interpretá-la, nós estamos a 2000 anos de distância desde o dia que esse material foi escrito, e só sobre a iluminação do Teu Espírito nós temos condições de extrair alguma coisa daqui para a nossa vida. Então, Pai, lança luz sobre isso, abre o nosso coração e mente, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nós estamos aí, né, entramos no capítulo... Aí, gente, a Bíblia vai ser essa daí, tá? Só que no lugar, o 50 ali vai estar da cor da capa. Obrigado, Vitor. Vai estar azul, tá bom? E aí, se você já adquiriu, né, a gente andou mudando algumas coisas e a gente vai dar toda a liberdade para você. Você que ainda não adquiriu, pode, no dia que chegar aí, algumas excedentes, você pode ter essa Bíblia comemorativa. Pastor, por que ela está sendo assim e não está sendo assim? Tá? A guerra na Ucrânia está atrapalhando isso também, tá, gente? Esse materialzinho que faz essa capa preta aqui está sendo hiper disputado nas editoras. E quando você consegue, o preço vai lá em cima. Para você ter uma ideia, o primeiro contato, baseado naquela Bíblia que o Tony e a Karen mostrou para a gente, exatamente, lembra dessa daí? Eles nem nós fechamos com eles tudo direitinho, fechamos assim, deixamos pré-fechado, e aí teve um momento que a editora entrou em contato com a gente e falou: olha, nós não temos condições de manter aquele preço e nem temos condições de dizer se nós temos condições de fazer agora. Aguarda um contato. Até hoje esse contato não veio. E nós ficamos vendidos no vento, né? Então, e aí quando nós... aí depois nos deram esse contato, né, que nós entramos aí, é um pastor que
que está mediando essa transação aí, e ele testificou disso também. Ele falou que esse tipo de material está muito difícil de ser encontrado, e quando encontra, o preço vai lá em cima. Então, nós tivemos que ficar com esse modelo aí, tá bom? Vamos lá, nós entramos aí no capítulo final dessa carta, e essa carta traz para nós muita informação sobre a veracidade da conversão. A gente tem falado aqui que uma das razões pelas quais João escreveu essa carta foi exatamente proteger a igreja de pessoas que chegavam na comunidade cristã. Elas chegavam com uma pretensão de que elas eram cristãs e que tinham alguma coisa para ensinar, e quando elas entravam no meio da igreja, na verdade, com o tempo se descobria que aquele ensino não era apostólico, não tinha a ver com aquilo, com aquele evangelho que os apóstolos ensinaram já lá no princípio. Então a gente veio falando muito disso aqui, o miolo da carta é todo voltado para isso. O apóstolo João, ele fica circulando o tempo todo em cima do mesmo tema, a prova da conversão. Como é que a gente sabe se uma pessoa, de fato, ela é convertida a Cristo Jesus? Como é que a gente sabe que uma pessoa que chega aqui na igreja e ela começa a frequentar aqui e de repente a gente dá a oportunidade para essa pessoa ensinar na igreja, como é que a gente sabe que essa pessoa de fato está trazendo alguma coisa da parte de Deus ou se aquilo ali é um falso ensino? Vamos colocar isso em termos mais contextuais. Como é que você sabe que quando você liga a sua televisão, você vê um pastor falando lá no WhatsApp, né, no Facebook, hoje a gente tem muito no YouTube, como é que a gente sabe se aquilo dali é um falso profeta, se não é? E João vai trabalhar justamente isso aqui nessa carta, tá? E uma coisa que se deve notar aqui também, porque a despeito dela tratar do falso mestre, ela também é um parâmetro para a gente entender a conversão das pessoas. Então, obviamente que quando uma pessoa ela enreda pelo caminho do falso mestre, ou seja, quando ela dá ouvido a isso, quando ela compra essa mensagem, quando ela coloca isso no coração dela e tem isso como verdade, isso também está sinalizando talvez um problema na espiritualidade dela também. Então, a questão não é só o falso mestre. Essa carta aqui, ela é muito importante porque ela nos ajuda a nós mesmos nos situarmos no Evangelho, não é? No mundo espiritual. Estamos nós, de fato, no Evangelho? Sou eu uma pessoa salva em Cristo Jesus? Às vezes a gente fala assim, ninguém pode dizer da sua salvação, ninguém pode afirmar que é salvo ou não. Não, isso não é verdade, porque a Bíblia diz, inclusive o próprio apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, lá no capítulo 20, no verso 31, ele diz assim, essas coisas foram escritas, e ele está se referindo ao evangelho, não é? Essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Messias e, crendo, vocês tenham vida por meio dele. Então, o Evangelho, a Bíblia, ela dá para a gente, sim, parâmetros para nós avaliarmos a nossa salvação. E é por isso que João ele é tão rígido na forma como ele define essas coisas. Então, para João, por exemplo, não existe 3 grupos de pessoas. Um grupo que é salvo, um grupo que não é salvo e um grupo que está em cima do muro. Ele é meio salvo. Não existe isso para João. Para João, não existe um grupo só. Todos são filhos de Deus. Também não. Para João só existem 2 grupos. Por isso que ele trata o dualismo de João extremamente rígido. Ele fala de luz e trevas, ele fala de falso e verdadeiro, ele fala de filhos de Deus e filhos do diabo. Ele trata tudo com muita rigidez, porque ele quer que aquelas pessoas que estão lendo essa carta, eles entendam o que de fato é uma pessoa salva em Cristo Jesus. E quando a pessoa, a despeito de estar na comunidade de Jesus, ainda não teve esse encontro pessoal com Cristo. Isso aconteceu, né, e acontece até hoje, devido aos inúmeros perigos que as primeiras comunidades cristãs tinham em relação a pessoas que entravam dentro das igrejas com falsas doutrinas. E isso arruinava, isso rachava a igreja, dividia a igreja. Então ele escreve isso para combater essas coisas, né? Então, diante de tudo que a gente já estudou aqui nessa carta, o que a gente aprende aqui até agora é o seguinte:
se você quer saber se uma pessoa é convertida a Cristo, se você quer saber se ela nasceu de novo, você deve observar 3 coisas na vida dela. Primeiro, ela cresce no conhecimento de Cristo, é a prova doutrinária que João traz aqui para a gente. É a prova da fé. Como é que é a vida dessa pessoa? Uma das coisas mais interessantes quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é a sede e a fome que nós temos do conhecimento de Deus. Nós ficamos com um desejo de ler a Bíblia, uma vontade de estar com a comunidade cristã, uma vontade de estar aprendendo as coisas sobre Deus, porque nós nascemos de novo. E quando você nasce de novo, você é uma criança, e criança precisa aprender, criança precisa se alimentar. Então é natural essa vontade de se alimentar da palavra de Deus. Então nós precisamos observar na vida dessa pessoa o seguinte: ela está crescendo no conhecimento de Deus, a vida dela é progressiva nesse sentido. Outra que João vem trazer para a gente, ele cresce em santidade, ou seja, é a prova da obediência à lei moral de Deus. Ele vai, à medida que ele conhece, que ele interage com a palavra de Deus, a vida dele, o caráter dele, a identidade dele vai sendo moldado por essa palavra, ou seja, ele vai se afastando do pecado, daquela vida que ele tinha anteriormente, e vai se aproximando dia após dia, mesmo que seja gradativamente, de um modelo de vida pautado, estruturado nas Escrituras Sagradas. Essa é uma outra pergunta que se faz quando se fala aqui, segunda carta de João, sobre prova de conversão. Terceiro, ele cresce na comunhão com o povo de Deus, ou seja, ele ama essas pessoas, quer estar junto dessas pessoas, ele cria pontes, ele interage com esse povo, ele ajuda esse povo a crescer, a se desenvolver. É a prova social, é a prova do amor. Há movimentos de sacrifício pessoal em prol dos seus irmãos, dessa comunidade, ou a igreja para ele é simplesmente um espaço social que ele vai, ou que ele vem, não é? Então, essas perguntas, diante de tudo que a gente já estudou até aqui, é o tripé que João vai apresentando para nós sobre a conversão de uma pessoa. E a gente trabalhou um pouco disso na semana passada, nos versos de 1 a 5 aí do capítulo 5. João deu muita ênfase ao novo nascimento, e uma pessoa que nasceu de novo, a gente enfatizou isso aqui na semana passada, ela crê que Jesus é o Deus encarnado, ela ama a Deus e ela ama ao povo de Deus. Isso está aí sintetizado nos versos de 1 a 5. Como é que a gente vai tratar essa sessão de hoje? Vocês já observaram aí que nós temos textos aí que são confusos, né? Essa coisa das 3 testemunhas, o sangue, a água, o espírito, né? Como é que a gente vai tratar essa sessão aí para a gente entender dos versos de número 5, não é isso? 6, né? Dos versos 6 até o verso 12. Nós vamos dividir ela em 3 partes, tá? A escrita de João ela é um pouquinho confusa, ela anda de forma muito circular, e às vezes tem que pegar isso aí e tentar destrinchar para a gente trazer de uma forma mais pedagógica. Então a gente vai dividir ela em 3, tá? Primeiro, o testemunho sobre a pessoa de Jesus. Então a gente vai falar das 3 testemunhas, do verso 6 a 8. O valor e o peso do testemunho que Deus dá sobre a pessoa de Jesus, está aí no verso de número 9, tá? E os resultados de se crer ou não crer nesse testemunho que Deus dá a respeito da pessoa de Jesus. São 3 pontos que João trabalha aí nessa sessão de 6 a 12. Então vamos lá ao texto para a gente entender ele aí. Ele vai dizer assim, ó: este é aquele que veio por meio de água e por meio de sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Nós vamos entender por que João está pegando isso, reafirmando 2, 3 testemunhas, né? E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Então ele está falando aí de 3, não é, que dão testemunhos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O que João está tentando provar aqui? Ele está tentando provar que Jesus é Deus, que aquele que foi batizado,
que aquele que nasceu de Maria, foi condenado por Pôncio Pilatos e ressuscitou, é Deus encarnado. Então ele fala 3 coisas aí sobre Jesus. Ele veio por meio de água e sangue, o Espírito dá testemunha disso, e existem 3 testemunhos, o Espírito, a água e o sangue. O que João está fazendo aqui? Para a gente entender isso aqui, por que ele usa essas palavras, nós vamos ter que relembrar um pouquinho o contexto da carta. Então, como eu falei para vocês aqui, João escreveu essa carta aqui com o intuito de proteger a igreja. Havia um falso ensino que estava penetrando dentro da igreja. No que consistia esse falso ensino? O que nós temos aqui é o que nós chamamos de pré-gnosticismo. O que o pré-gnosticismo ensinava? Esse Jesus aí, filho de Maria, o Jesus histórico, filho de José, ele no dia do batismo dele, naquele evento do batismo que você encontra aí no início dos evangelhos, quando Deus fala, esse é o meu filho amado, a quem eu comprazo, e veio lá uma pomba e estava ali sobre ele, esse momento é o momento em que o Espírito do Cristo, do enviado de Deus, vem sobre o Jesus humano, o Jesus histórico. Eles ensinavam isso. Até aí, não é tudo bem, porque a gente entende que ele é Deus encarnado desde a sua concepção, não é? Mas eles marcavam esse momento. Só que esse Espírito do Cristo caminhavam com Jesus, com o filho de Maria, e possibilitava a ele exercer tudo o que ele exerceu. Ele operava milagres, ele fazia prodígios, ele ensinava com autoridade. Por que ele fazia isso? Porque o Espírito do Cristo estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Só que esse Espírito do Cristo, esse Espírito de Deus, não foi para a cruz. Na hora que o Jesus humano foi para a cruz, o Espírito do Cristo saiu. Tá certo? Então, esse é o ensino que eles colocavam ali. Aí você pensa assim, pastor, isso existe até hoje? Existe, gente. Nós temos um grupo denominado cristão, né, que é o testemunho de Jeová, que muitas vezes bate na porta de vocês, que tem essa visão de Jesus. Para ele, Jesus não é Deus. Você já viu a Bíblia da Torre de Vigia, como é toda adaptada para tirar a divindade de Jesus Cristo? Então isso existe até hoje. Isso não é uma coisa que 2000 anos atrás, não. Até hoje isso aqui está presente. Ele chega até você com uma aparência de cristianismo, parece que está pregando a Bíblia para você, parece que está entregando uma mensagem evangélica para você. Às vezes você abre até a porta, agora tem por telefone também, eu recebi um telefonema uma vez, mulher muito simpática, começou a me evangelizar, falar da Bíblia, falar de Jesus como se fosse Deus. Aí no final eu falei assim, vamos orar junto? Ela falou, agora eu tenho muita coisa para fazer. E eu falei para ela, toda vez que você ligar para mim, nós vamos orar junto, eu e você. Nunca mais ela ligou, porque a gente não gosta de orar, principalmente em nome de Jesus. Chama para orar para você ver. Foge, igual o diabo foge da cruz. Chama para orar. Às vezes vão criando estratégias e vão burlando isso de maneira que se torne... Parece que agora ora, mas não é. É estratégia para entrar na sua casa. Então isso aqui não está longe da realidade da gente, não. Tá certo? Então eles não negavam o Jesus histórico, mas eles negavam o divino. Por isso João coloca uma evidência, como uma evidência de conversão durante a carta dele, essa ideia de que eles tinham que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Aquele que confessa que Jesus veio em carne, ele está dentro. Por quê? Ele está confessando que Jesus era Deus encarnado. Ele veio em carne. Tá? Então, é a ideia do Cristo divino encarnado. E esses falsos mestres, eles concordavam então que Jesus veio em água. Qual que é a ideia do veio em água? Possivelmente uma interpretação baseada no batismo de Jesus. Ele veio em água, ele foi batizado, o Espírito do Cristo veio sobre ele. Mas eles negavam a morte sacrificial do Senhor Jesus. Por essa razão, João diz, não, ele não veio só em água, ele veio também em sangue. Ou seja, ele não só foi batizado, ele também morreu na cruz. Por isso ele acrescenta esses 2 fatos históricos, não é, para
testificar da divindade de Jesus. O batismo e a morte, a água e o sangue, são dois eventos históricos que comprovam que Deus, de fato, ele encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era Deus encarnado. Não foi só no dia do batismo dele, não foi só ali que aconteceu. Ele sempre foi Deus durante toda a sua história, e quando ele foi para a cruz, ele não deixou de ser quem ele era. Isso é um dos grandes mistérios da teologia, como que em Jesus nós temos ali 100% homem, 100% Deus. Isso é um dos grandes mistérios da teologia, que nós vamos descobrir isso só na glória. E aí João, o que ele faz? Ele acrescenta agora uma terceira testemunha, o Espírito. Por que João acrescenta o Espírito aí? Ele diz, este é aquele que veio por meio de água, batismo. Sangue, morreu também, era a mesma pessoa. Jesus Cristo, não somente por meio de água, como vocês estão ensinando aí, ou seja, no dia do batismo o Espírito do Cristo veio sobre ele, mas ele também veio no sangue, ou seja, lá na cruz era a mesma pessoa, era o mesmo Espírito, não tem mudança nenhuma. E agora ele coloca o Espírito como aquele que dá testemunho, porque ele é o Espírito da verdade. Tá? Por que é isso? Porque, segundo a lei de Moisés, um evento, um fato, para que ele fosse comprovado como verdade ou até como falso, você precisava de 2 ou 3 testemunhas. Então, João está trazendo aspectos da lei de Moisés para mostrar que também, no caso de Jesus, nós temos as 3 testemunhas. Só que o Espírito, ele entra aqui mais do que uma testemunha histórica. O que é o papel do Espírito aí? O Espírito é quem testifica no coração da pessoa justamente que o batismo e a morte de Jesus dizem da mesma pessoa. É o Espírito Santo que trabalha no coração da pessoa e confirma, quando ele é salvo em Cristo Jesus, essa certeza de que esse Jesus histórico, que nós conhecemos através da palavra de Deus e através da história, né, de um modo geral, que esse Jesus, de fato, não é só um elemento histórico, mas ele realmente é Deus. Ou seja, Deus visitou a terra na pessoa de Jesus. De fato ele existiu, de fato ele era Deus. E quem é que comprova isso no coração da pessoa? É o Espírito, é o testemunho interno de que Jesus realmente ele é Deus. Gente, isso só é possível pela obra do Espírito. Muita gente passa pela vida na igreja, ouve essas coisas domingo após domingo, lê essas coisas na Bíblia, mas a dúvida paira no seu coração. Será que Jesus existiu mesmo? Será que ele é Deus mesmo? Será que Jesus realmente é o Deus encarnado? Eu não sei se você já se fez essa pergunta alguma vez. Eu não sei se você já teve essa crise conceitual alguma vez. Quem comprova isso no coração do crente, permanece isso lá de uma forma que ele não consegue ser assaltado por dúvidas constantes. Ele pode ter até aquela dúvida do João Batista, né? Manda perguntar se ele é ele mesmo. Não foi isso que o João Batista fez com Jesus? Quando ele recebeu os seus discípulos, ele estava preso, ele disse assim, olha, pergunta a ele se ele é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar algum outro. Ele não descria, ele estava querendo saber se aquele dali era aquele mesmo, não é? E o que Jesus respondeu para ele? Vai lá e diz a ele o que está acontecendo. Fala para ele que morto está ressuscitando, cego está vendo, mudo está falando. Por que ele diz isso? Porque essas são as evidências do Messias. João conhecia o Antigo Testamento e sabia as características, a identidade, ele viria fazendo essas coisas. Então diz para ele o que está acontecendo, para que ele veja quem eu sou. Olha que coisa interessante, não é? Então, o Espírito entra como aquele que confirma, que testifica no coração que Jesus foi batizado e morreu na cruz, é a mesma pessoa. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade encarnou, tomou a nossa forma, sentiu as nossas dores, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa concepção só é possível por obra
do Espírito. E eles, o pessoal que ensinava isso lá, eles não ensinavam dessa forma. Eles ensinavam que Jesus não era o Cristo. E para muitas pessoas, Jesus é apenas histórico. Ele é um personagem da história da Bíblia. É por isso, gente, presta atenção numa coisa. Quando você sentar com seu filho para ensinar a Bíblia para ele, seja de qual personagem for. Vou falar da arca, daquele que foi engolido pelo peixe Jonas. Falar de Jonas, o filho. Não passa para o seu filho a imagem simplista de que Jonas foi apenas um homem que desobedeceu Deus e foi engolido por um peixe porque Deus estava com raiva dele. Ou porque Noé foi só o cara que construiu a arca. Você precisa situar esses personagens dentro do plano da redenção. Por que eles estão ali? O que eles estão fazendo ali? E o que tem de ensino para a vida da gente esses personagens? O que quer dizer Noé construindo uma arca? O que quer dizer o dilúvio? Essas coisas é importante para que os nossos filhos não cresçam com uma fantasia de personagens bíblicos. E Jesus acaba engrossando a fila desses personagens que aparecem na Páscoa e no Natal. Não é? Inclusive na Páscoa agora foi pela primeira vez que nós tivemos um Jesus cabeludo, parecido com Jesus mesmo. Né? A gente imagina que tinha cabelo, né? Nas fotos. Né? Então, não é isso. Tem muita gente que pensa que ele é apenas histórico, um personagem da Bíblia. As pessoas depositam a fé nele, mas não têm uma concepção da sua divindade. Por isso elas fazem o que fazem com o nome de Jesus. Já viu a barbárie que se faz com o nome de Jesus? E aí nos versos 7 e 8, ele vai dizendo aí, ó, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Os três testemunhos dizem da divindade de Jesus, e é o Espírito de Deus que dá sentido ao batismo e à morte de Jesus, por isso que o Espírito vem encabeçando essa tríade de testemunho. Os outros dois só faz sentido porque o Espírito confirma isso no coração da gente. Agora observe aí o verso 9. Tá? Até agora nós falamos das três testemunhas. Né? Agora olha o verso 9, o que diz. Bota aí o verso 9, filhão. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Que testemunho é esse dos homens? Eu não preciso de 2 ou 3 testemunhas para confirmar um fato, e a gente aceita isso como verdade, não é? Então nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Você sabe o que João está falando? Que por trás disso tudo, do batismo, da morte e do Espírito, está o testemunho do próprio Deus afirmando a divindade de Jesus. Então, a lei, ela exige 3 testemunhas humanas para afirmar um evento. E João está dizendo que Deus é quem está por trás do testemunho de Jesus. E o testemunho de Deus é muito maior do que isso. A palavra que Deus dá sobre Jesus é muito mais poderosa. Então, quando Deus disse lá no batismo de Jesus, esse é o meu filho amado, do qual eu tenho prazer, isso é mais verdadeiro do que qualquer pessoa falar alguma coisa sobre Jesus. E João fala dessa forma justamente para combater esse falso ensino de que o Jesus histórico não era o Cristo de Deus. E quais eram então as consequências disso? Né? Qual é a consequência naquela época e para nós hoje da gente rejeitar esse testemunho de que de fato Jesus é o Filho de Deus ou de a gente aceitar? Ele vai falar aí dos versos 10 a 12. Olha o que ele diz. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus está dando acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? No seu Filho. Quem tenha o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha como que ele é dualista. Olha como que ele é rígido. Olha como ele diz, ele não tem meio termo com João. Provavelmente aqui ele está se referindo ao testemunho do Espírito no coração da pessoa. Uma das obras do Espírito é justamente testificar no coração da pessoa a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que confirma isso na vida da gente. E o Espírito testemunha no coração do crente certezas profundas sobre Jesus Cristo. Por isso que Jesus mesmo vai dizer assim, olha, nos últimos dias, muita coisa mirabolante vai acontecer.
E se possível fosse, até os salvos seriam enganados. Mas não é possível. Por que não é possível? Porque o Espírito de Deus, ele testifica no coração do crente coisas profundas a respeito de Jesus Cristo. Uma coisa, gente, é você cantar Jesus, eu só tenho a ti, quando você tem uma crença muito mística, muito superficial em Deus. Outra coisa é você cantar a mesma música quando você tem certeza de quem é Jesus Cristo. É diferente. É por isso que o Marcelo, ele pega aqui, viu, irmã? E parece que ele está cantando para 10 mil pessoas, porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que ele só tem a Jesus e o significado de Jesus na vida dele, quem é Jesus. Por isso que ele canta com essa pressão toda aqui, né? E nós acompanhamos do mesmo jeito, porque entendemos quem é Jesus Cristo. Em Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito, ele testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Olha a obra do Espírito em nós. Dentre tantas coisas que o Espírito faz na igreja, no povo de Deus, uma delas é confirmar no coração da gente quem a gente é. O que Deus fez com a gente, né? O contrário disso, ele vai dizer aí, João vai dizer, é aquele que não abre o coração para o testemunho do próprio Deus. João diz o seguinte sobre ele: quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Ou seja, eu estou negando aquilo que o Espírito está tentando me dizer, ou que eu estou ouvindo a respeito do próprio Jesus Cristo. Então João fala aqui pela segunda vez que esses homens estão fazendo de Deus um mentiroso. Ele falou isso no capítulo 1, no verso 10. Ele diz assim: se nós afirmamos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe por que ele fala isso lá no capítulo 1? Porque um dos ensinos desses homens era o seguinte: eles entendiam que o mundo era dividido de duas formas, o mundo material e o mundo espiritual. Tudo que é espiritual é bom, é perfeito, é pleno. Tudo que é material não presta. Então, a minha alma, ela está no plano divino e o meu corpo no plano material. Então, eu posso abusar das coisas do corpo, que isso não vai atingir o meu plano espiritual, que é a minha alma. É aquela ideia assim: eu posso viver o melhor dos dois mundos. Eu posso aproveitar tudo que a vida me dá, porque isso não vai atingir a minha alma, porque ela está segura em Deus. Nós não temos pecado. Olha que mentira. E esse é o testemunho que a Bíblia dá da gente, o testemunho do próprio Deus, é que nós somos pecadores, tá? E aí João vai dizer: a palavra de Deus não habita nessas pessoas. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se a pessoa nega o testemunho de Deus, ela está negando a Cristo e, consequentemente, ela está assumindo para a sua vida a condenação eterna. E Jesus é apresentado aqui, uma coisa muito interessante, não somente como Filho de Deus, mas como aquele que detém a vida em si mesmo. Por isso que nós pregamos e afirmamos com todas as letras que não existe vida fora de Jesus Cristo. O mundo pode dizer com toda a boca que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que não. Só Jesus Cristo pode nos levar a Deus e só em Jesus reside a vida. E existe aqui, para a gente ir terminando, 3 informações sobre a vida eterna nos versos 11 de Deus. Primeiro, ela é uma dádiva, ela não é um merecimento. Quem dá a vida eterna é Deus. Não há o que a gente faça que a gente possa conquistar isso. João está deixando isso claro. Não tem. E esses falsos mestres, eles ainda diziam o seguinte, que eles tinham um conhecimento místico de Deus, uma coisa oculta que só eles sabiam, só um grupo seleto, e esse conhecimento deixava eles mais espiritual e mais próximo de Deus. E João está dizendo: olha, a gente não pode fazer nada para merecer isso. A vida eterna é uma dádiva de Deus e não um merecimento. Esse texto também ensina para a gente, aí os versos 11 e 12, que essa vida ela está em Cristo. Então, somente mediante a fé em Cristo, como sendo Deus encarnado, que é possível ter acesso a essa vida eterna. É Deus quem dá e ela está em Cristo.
E uma outra coisa muito gostosa, muito poderosa. Olha o que ele diz aí, olha, no verso de número 12. Eu li esse texto junto com a Marina, falei, Marina, olha só o impacto desse texto. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. A vida é uma posse atual, presente. Converteu, tem. Não converteu, não tem. É isso que João está dizendo. Você aceitou Cristo como seu Salvador, você converteu, o Espírito Santo selou você, você é possessão e herança de Deus, você tem. Eu não aceitei, eu rejeitei o testemunho de Deus, eu não tenho. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. Não é isso? O que é estar morto na concepção de Jesus ali? Não era a morte física, mas a morte espiritual. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você tem a vida. Quando você rejeita, você está rejeitando a vida. Por isso que você não tem. Como é que a gente conclui essa sessão aqui da carta de João? Às vezes a gente pode pensar que essas ideias estão distantes de nós. Nós achamos que todas as pessoas que acreditam em Jesus sabem quem Jesus é. Hoje eu vi um vídeo, não sei se foi não sei onde é que foi isso, mas era um líder espiritual de uma igreja grande aí, né? Uma igreja universal, sabe como é que é? E ele questionava avidamente, ele achava, ele não estava aceitando que Jesus transformou água em vinho e não transformava a vida das pessoas, tinha que transformar. E já virou uma campanha. Aí marcou uma campanha para esse dia. Se questionava o milagre com uma avidez incrível. A gente pensa que essas coisas estão longe, mas não estão. A gente acha que todo mundo que abre a boca com uma Bíblia na mão e que fala de Jesus e que frequenta uma igreja, que elas sabem tudo sobre Jesus, e elas não sabem. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. Existem grupos denominados cristãos que pregam coisas esquisitas sobre Jesus. Outras estão dentro de igrejas sérias, mas com uma imagem de Jesus no seu coração, como um Jesus muito menor do que realmente ele é. Tem muita gente dentro de igreja séria, mas com uma concepção de Jesus como um Deus muito menor do que ele é. É como no Salmo 23, quando Davi escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor ali no Salmo 23, a palavra hebraica ali traduzida por Senhor para nós, é o tetragrama, é a palavra impronunciável, o nome impronunciável de Deus. Os hebreus criaram uma maneira de escrever o nome de Deus de uma forma que não se consegue pronunciar. E aí se acrescentou ali algumas vogais para dar sentido àquilo ali, para que se pudesse pelo menos vocalizar aquele nome. E Davi usa justamente essa palavra ali para dizer que esse é o pastor dele, para quebrar em nós, como diz o escritor Max Lucado, toda a concepção que o ser humano pode de um Deus menor. Deus não é pequenininho. Jesus não é pequenininho. Jesus é Deus. E ele tem que ser lido em nossos corações, em nossa vida, como quem ele é. Então tem muita gente dentro de igrejas sérias com uma concepção tão pequena a respeito de Jesus. Às vezes Jesus está pregado na letra da Bíblia e não sai daí. Não sai daí. Deus é uma energia, Jesus é um personagem histórico, o Espírito é uma coisa eletrizante, não é nada disso. São pessoas, entes, entidade. Entidade não quer dizer do mal, não, da entidade, pessoa. Jesus não pode ser resumido a um personagem da história, Jesus não pode ser resumido a um personagem bíblico, Jesus não pode ser resumido a uma pessoa, um ser transcendente, Jesus não pode ser resumido a uma imagem esculpida, Jesus não pode ser resumido a uma frase de um adesivo num carro ou num caminhão. Jesus não é isso.
Jesus é o próprio Deus visitando pecadores para salvá-los. E a gente precisa crer nisso, entender isso e viver por isso. Jesus é Deus e visitou esse mundo, morreu pelos nossos pecados, e o seu Espírito habita em nós, e o seu Espírito está na sua igreja, e agora a sua igreja é o corpo dele em movimento, dando sequência ao ministério dele. Não foi isso que ele falou? Vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu faço. Aí tem gente achando que é milagre, né? Fazer um milagre maior. A igreja alcança lugares e pessoas muito mais do que Jesus alcançou. O ministério de Jesus foi resumido. O ministério de Jesus foi um cercado muito pequeno. E o ministério da igreja, que Jesus confiou à igreja, é muito maior do que isso. E alcança muito mais pessoas do que o próprio Jesus alcançou. Então creia nisso e viva por isso. Não faça de Jesus um Deus pequeno. Trate ele, receba ele, acolha ele no seu coração, como de fato ele é. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a sua presença aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida. A gente já vai caminhando aqui para o final dessa carta, a carta que passou rapidinho, né? A carta muito circulando em torno do mesmo tema, mas muito importante isso que nós temos ouvido aqui nessa carta. Pai, muito obrigado por essa noite. Aplica, ó Deus, essa palavra ao coração dos teus filhos e que o teu Espírito lance luz sobre isso, que o teu Espírito aplique de forma efetiva e poderosa para que haja quebrantamento, para que haja contrição, para que haja arrependimento, confissão de pecado, conversão, crescimento espiritual. Só o teu Espírito pode fazer isso na vida do teu povo. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos.